Muito bem, se você chegou um pouco depois daquele momento que nós demos a boa noite a todos, então boa noite a você que chegou agora. E se você chegou agora, boa noite então. Eu tenho percebido que às vezes a gente pergunta, como é que você vai? Como vai você? Vai tudo bem? A pessoa diz logo automaticamente, tudo bem e você? Tudo bem, parece aquela música, né? Da minha época lá, da década de 70, quando aqueles dois caras se encontram no sinal, tudo bem, você, como vai? E vai conversando ali, está tudo bem. Mas na realidade, quando a gente pergunta isso, eu quero perguntar a você assim, como é a sua casa? E eu quero ministrar a você nesta noite, como é a sua casa? Qual o ambiente da sua casa? Como vive? Como se respira por lá? Quando você está longe de casa, por exemplo, você pensa em voltar para casa, qual é a sua reação? Quando você está naquele engarrafamento que você deve pegar quase todo dia ou todo dia, voltando para casa do trabalho, você está desejoso que os sinais estejam numa linha verde, que você chegue rapidamente em casa, você fica naquele desejo que se retarde mais a sua chegada. Você já parou para pensar sobre essa sua resposta? Por que sim ou por que não? Porque você quer chegar em casa ou porque você quer correr de chegar em casa? Já pensou sobre isso? Olha, para quem diz sim, para quem diz não, há uma resposta. Deus deseja, isso é uma coisa certa, Deus deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso. Deus deseja que o seu lar seja um lugar de prazer, de alegria, de bênção. De que quando há lutas, elas sejam lutadas, sejam batalhadas juntos, e a vitória venha, ou em momentos de dificuldade, estejam juntos de mão dada. Deus deseja que a família tenha esse padrão. Esse é o projeto divino para a família. Nós falamos sobre isso o mês inteiro, aqui na Paz. Se você, por acaso, perdeu algumas das mensagens aqui, você pode ir no canal Somos Pais, do YouTube, já tem as mensagens lá, já estão postadas, você pode assistir, você pode ouvir no SoundCloud também, no canal SoundCloud, é soundcloud.com, e você bota lá, Somos Pais. Todas as mensagens daqui da igreja estão também em MP3 lá. Se você ainda não perdeu alguma delas, recupere isso. Porque nós falamos o mês todo aqui, e vamos fechar essa série refletindo sobre restauração no lar. Porque falamos sobre educação de filhos, falamos sobre projeto de Deus, falamos sobre várias coisas. No entanto, nós haveremos de concluir e de chegar à mesma opinião de que, às vezes, existem conflitos no lar. E Deus também quer, através de mim, através de você, restaurar esses conflitos. E é claro que nós entendemos que os conflitos precisam e vão ser resolvidos. A casa não pode estar dividida. Aliás, Jesus, quando fala sobre o reino das trevas, o exemplo que ele dá é esse texto bíblico, que ele diz, uma casa, se estiver dividida contra si mesmo, não poderá subsistir. Esse é o exemplo que Jesus dá quando fala do reino das trevas. Tirando o reino das trevas aqui, o exemplo ele dá porque ele está partindo do pressuposto de uma família. Uma casa, uma família dividida, ela não cumpre o seu propósito. Onde há desunião, onde há ausência de sentido, de propósitos, onde cada um faz o que quer e tem o próprio projeto de vida, o nome disso não é família. Me perdoe, mas não é família. O nome disso é um albergue. Eu já fiquei hospedado em albergue. Quando eu fui mochileiro pela Europa, na minha juventude, passei 2 meses rodando pela Europa, 2 meses e pouco,
Eu ficava em albergues da juventude. Albergue, você chega lá com a sua mochila, põe no seu cantinho, põe no armário, fecha, se deita, dorme, agarrado às vezes com a sua mochila, porque senão no outro dia alguém leva. Então cada um ali tem o seu projeto, ninguém compartilha praticamente nada, vai embora. Família não é isso. Família não é albergue. Família é parceria. Cada um vive a vida do outro. Família não é casa de passagem. Família é abrigo permanente. Você pode casar, você pode ter filhos, construir a sua família, mas a sua família nuclear, ela está sempre vinculada a você. Você sabe disso. Você que casou com o filhinho da mamãe, você sabe disso mais do que eu. Filhinho da mamãe, lembra? Sua sogrinha vai cuidar. Você está sempre vinculado, há sempre o vínculo com a família, porque nós não queremos perder esse vínculo, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém como sociedade, ou nos manteria melhor como sociedade, essa família assim, ó, ligada. Também as razões dos conflitos familiares são muitos, ou são muitas. Nós não podemos, claro, aqui listá-los ou tratar de todos eles. Não podemos encerrar esse assunto absolutamente, mas podemos sim dar algumas pistas que podem nos ajudar a viver em paz e crescermos como família. As razões dos conflitos familiares são vários, mas alguns deles nós podemos eliminá-los pela raiz. Quer ver um texto bíblico? Olha o que Tiago diz. Veja aí na tela. Tiago diz assim, ele pergunta: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Presta atenção nesse texto. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele está falando de maneira geral. Vem dos maus desejos. De onde nós somos incluídos aqui, família ou não, como indivíduos, somos incluídos aqui. De onde vêm os conflitos? Vêm dos maus desejos, da maneira equivocada que nós administramos nossas vidas. Vocês querem tudo, às vezes querem abraçar o mundo. Como não podem ter o que é isso? Ambição. Ficam frustrados, inconformados, colocam a culpa em alguém, alguém vai ter que ter a culpa, menos você. Isso gera um estresse de vida, um nível de estresse de vida que não se sustenta. E quando é dentro da família, que é o núcleo menor, o núcleo pequeno, vamos dizer, a maioria das famílias hoje gira em torno de 5, 6 pessoas, isso, mais do que isso é raro. Imagine dentro desse circuito, desse núcleo, um ambiente desse, onde as pessoas vivem assim. É lógico, é conflito. Vai dar em conflito. Gente, eu recebi um link. Alguém diz, olha, não dê ibope a isso não. Não dou ibope não. Mas nós somos profetas, nós temos que falar. Eu recebi um link do resumo dessa nova novela da Rede Globo, das 9 horas. E eu assisti aquele resumo. Eu sempre falei aqui que essas coisas são instrumentos de destruição dos valores, mas nunca vi algo parecido dessa maneira. Eu acho que dessa vez eles disseram assim, vamos botar para quebrar mesmo. Acho que é o Gilberto Braga, né, que é o autor desse negócio. Acho que ele disse assim, vamos colocar tudo agora e ver como é que esse povo reage. Porque se abrir agora, com essa, abriu a passagem de vez. Eu fiquei impressionado. Quando eu leio esse texto aqui, parece que eu estou vendo aquele resumo que eu recebi. De onde vem tudo aquilo? Vem dos maus desejos que vocês estão lutando dentro do coração de vocês. Vocês estão prontos até para matar, para conseguir os seus desejos. Essa semana, um casal compartilhou comigo e Valéria algo. Alguém pode dizer assim, não, mas pastor, o senhor está exagerando. Fique com o meu exagero. Bote no bolso, jogue fora ali quando você sair. Mas eu não vou deixar de dizer não por causa disso não. O casal compartilhou conosco essa semana que a filha dele de 6 anos de idade, 6,
veio da escolinha e disse, estava com algum problema, a mãe perguntou o que foi que houve. Ela disse, não, porque o nosso grupinho que acompanha desde o do berço, né? Porque 6 anos, deve acompanhar desde o berçário. Chegou uma novata no grupo e começou a impor regras. Disse, agora tem uma regra, senão você vai para a senzala. Senzala é um bullying lá, um gelo. E eu não fiz não, disse a pequenininha. Porque eu achei que aquilo não podia ser de Deus. Sabe o que é que aquela criança de 6 anos de idade disse que era a regra? Para ficar no grupo agora, você tem que dar um beijo na boca da outra e pegar e levar suas mãos às partes íntimas dela. 6 anos de idade. São esses que estão educando a nossa família. Eles têm 1 hora de ensino bíblico aqui. Durante a semana, você está no trabalho, eles estão na escola, depois eles estão na televisão. É isso que acontece. 6 anos de idade. Se você quiser, pode jogar aquilo ali fora, que eu estou dizendo aqui. Mas isso eu escutei de uma mãe e de um pai essa semana. Eu e Valéria escutamos. De uma mãe e de um pai, que são cristãos. Então, se você achar que por acaso essas coisas não influenciam a sua vida, me perdoe, mas eu vou dizer a você, você não está isento disso. Eu apoiei, apoio, promovi o boicote a essa novela. E acho que você deveria entrar nessa campanha de boicotar e dar audiência zero a essa malignidade que a Rede Globo está tentando jogar dentro da sua casa. Jogar dentro da sua casa. E não é porque tem uma situação homossexual, que ele é uma das coisas. Tem vários aspectos, são inúmeros aspectos, que dessa vez eles estão dizendo assim, ou vai ou racha. Dessa vez a gente destrói. E alguém disse, você não quer assistir, Miguel? Você muda de canal. Eu mudo. Eu nem mudo porque eu nem assisto. Está lá desligado mesmo. Mas minha vida, o meu projeto de vida, querido, não é mudar de canal, é mudar o mundo. Eu não quero mudar de canal. Se eu mudar de canal e ficar calado, o mundo está aí. Então, se você tem essa postura apenas de mudar de canal, fale, profetize, abre a tua boca e eu te a encherei, diz o Senhor. Se você não for atalaia, se você não for luz nesse mundo, quem vai se levantar como luz? É Gilberto Braga que vai ensinar seus filhos? Não é não, querido, ele está defendendo a praia dele, pode saber disso. Mais uma vez, se você não concorda com isso, quando você sair daqui para ali, esqueça. Mas eu estou dentro. Não é mimimi, não. Eu estou dentro do boicote. Eu quero promover. E eu estou lá nas redes sociais. Hashtag audiência zero, Babilônia, eu estou fora. Estou lá participando. E participe mesmo, multiplique, curta, faça o que tem que fazer para que a gente possa ver essa novela cair em audiência e a Rede Globo ter que acabar com ela antes do tempo. Agora, voltando aos conflitos, que é o que nós temos que ministrar aqui hoje, existe uma maneira de resolvê-los? Claro que existe. Eu posso dar aqui algumas pistas pela minha experiência, pela vida que eu vejo, pela palavra de Deus. Venha comigo. Como é que eu resolvo conflitos familiares? Olha, o primeiro passo que eu creio que nós temos que dar é conversar com Deus. Conversar com Deus. Ora, se eu como cristão, tudo na minha vida, tudo que eu quero, tudo que eu acho importante para mim, eu coloco, se esse é o primeiro passo que um cristão deve dar em tudo que faz, não seria diferente diante de qualquer conflito. Há conflito na sua família? Eu diria, converse com Deus. Antes de tudo. Antes mesmo de conversar com as pessoas da sua família. Antes de entrar na parte do diálogo, da DR, discussão, né? O que é que chama DR mesmo? É o quê? Discutir a relação. Antes da DRF, discutir a relação familiar, pai, mãe, filho, não sei o que, aquele negócio todo que é muito bom. Antes de fazer isso, faça como Jesus diz, vai lá para o cantinho do seu quarto. Coloque o Senhor diante, coloque-se diante do Senhor e tenha a conversa. Porque o diálogo da família é importante, é um instrumento vital. Mas primeiro o diálogo tem que ser com o Senhor. É Ele quem vai lhe preparar
para qualquer conversa que você vai ter. Você está vendo conflito na sua família? Não adianta sair tentando resolver. Você é um cristão, então vamos conversar com o Senhor primeiro. Os cristãos saem na frente de qualquer pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Nesse tipo de diálogo na família, os cristãos saem na frente porque nós temos uma coisa chamada fruto do Espírito. E quem aqui é cristão tem o fruto do Espírito. Você não busca o fruto do Espírito, você já recebeu. Você não vem aqui na vigília, no dia aqui, vai ficar de joelho, vai rasgar suas calças aqui de joelho, dizendo: Senhor, me dê o fruto do Espírito. E o Senhor lá de cima: meu filho, já está com você, querido. Fale, coloque em prática. Porque fruto do Espírito não se busca, você recebe. De quem é o fruto? Do Espírito. Quando você conheceu Jesus, quem você recebeu? O Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, não vem um pacote partilhado, não, vem um pacote. Fruto do Espírito vem junto, que tem a ver com o nosso caráter. Por isso que nós saímos na frente. Potencialmente, eu já estou na frente, já estou na dianteira, um corpo na frente pelo menos. Então admita isso diante de Deus, qualquer coisa que depender de você, e é bem possível que nesse processo você resolva sem nem precisar falar com ninguém mais, se você conversar com Deus antes. Se o fruto do Espírito, como honestidade, vier à tona na sua vida, você reconhece o seu erro, é o primeiro passo. Honestamente, você reconhece. Já resolveu. Se for paciência, se a paciência vier e for preciso no conflito, você pensa duas vezes. Se a alegria vier, você vai terminar sendo grato. Se o amor vier, o amor, diz a Bíblia, cobre todas as coisas. E mais, muitos dos nossos conflitos em nossa vida, eles acontecem quando nós esperamos que as outras pessoas satisfaçam as nossas necessidades e não Deus. E somente Deus é que pode satisfazer as minhas necessidades. Porque muitas vezes, olha, a gente está olhando para outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades e Deus está dizendo: é para mim que você tem que olhar, filho. Eu quero que o meu marido supra as minhas necessidades. E vai chegar lá, mas vai chegar capenga, filho. Não espere tudo nele, não. Com respeito ao maridão aqui, não espere tudo nele, não. Espere no Senhor também. Porque todas as expectativas o Senhor vai preencher na sua vida. Sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, vai também ajudar. Então converse com ele. Vocês cobiçam, olha o que o texto bíblico diz. Vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, não conseguem. E não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então converse com ele. A coisa não está bem lá em casa? Vá lá para o seu quartinho lá e ore ao Senhor, converse com ele. E depois vá atrás de resolver. Depois disso, acredito que uma vez conversando com Deus, eu preciso analisar, isso é um passo a passo, né? Eu preciso analisar a raiz desse conflito. Onde começou esse embrulho todo? Onde começou tudo isso? Como eu disse, às vezes nós olhamos para os outros, mas Jesus diz o quê? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Por quê? Porque a gente está olhando para o outro. O problema da minha casa é o outro. O problema do meu casamento é a minha esposa. Lembra da síndrome de Adão? Por que você está nu? Que história é essa? Foi ela. Começou lá. Foi ela. A culpada é ela. Então a culpada é a mulher. A culpada foi Eva. A culpada foi... Conversa. Está olhando para o cisco. Tira a trave. Antes de você sair acusando, Jesus diz em outras palavras: analise-se a si mesmo. Sou eu o problema? Sou eu a causa? Existe algum ponto cego que eu não esteja enxergando, que eu não consiga ver quando você estiver em conflito? Antes de tentar tirar essa poeirinha dos olhos do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, tire o poste que está nos seus olhos.
Aí você vai analisar, sou eu o problema? Será que eu estou demandando muito? Será que estou sendo muito exigente? Será que eu estou fora da realidade? Será que eu estou sendo sensível demais? Será que eu estou sem paciência? Ou que eu estou sendo insensível? Sou eu o problema? Não existe esse problema. Na família, o problema é nosso. Família, o problema é nosso. A Bíblia diz assim, ó, dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, Romanos e 1 João. E a sua verdade não está em nós. Romanos vai dizer que não há um justo nem sequer, todos pecaram. Então seja honesto, ninguém é perfeito, todos nós vamos cometer erros, cometemos erros. Um pouco de tempo pensando, refletindo, vai levar você a avaliar melhor como tudo isso começou. A buscar a raiz da coisa. Qual foi a atitude gatilho? Qual foi a atitude que deu o estopim, a espoleta desse conflito que eu estou vivendo hoje, que nós estamos vivendo? Eu posso assegurar você que isso vai ajudar você a trabalhar melhor. Cabeça fria age muito melhor do que quando ela está aquecida. Isso é muito importante para quem tem filhos, especialmente pequenos, especialmente travessos. Porque você, às vezes, gente, você que tem filho pequeno sabe disso, ou que teve, né? Você sabe disso. Na hora que tem aquele conflito, que você já está sem paciência, porque você também já passa um dia daquele jeito, etc. E quando entra naquele conflito, seja lá o que for, a sua reação primeira é pular para cima da criança, ou de quem quer que seja, jogar um monte de culpa nela. Se a carga for pesada, você vai aliviar a sua mão nas costas dessa criança. E você vai respirar e depois a culpa vai chegar no seu coração. Uma das coisas que eu aprendi, eu ganhei um livro quando Valéria estava grávida de Gabriel, eu ganhei um livro de um autor que eu não me lembro o nome dele, mas que é especialista nessa área. E uma das coisas que eu me lembro desse livro, um conselho que ele dava, é na hora da crise, do conflito, não tome a decisão ali. Não tente tirar uma solução naquele momento. Porque você está num nível de estresse altíssimo. A criança está num nível de estresse, o outro está num nível de estresse altíssimo. E nenhum dos dois estão aptos para absorver nada. Então você repreende e dá um tempo. Depois a gente conversa. Eu coloquei isso em prática com meus filhos durante muito tempo. Então eu deixava. Quando estava tudo calmo, às vezes a gente estava no carro, indo para algum lugar, todo mundo junto, aí eu levantava o assunto de novo. Todo mundo com a cabeça fria, a gente podia conversar sobre aquele conflito. E não com a mente, a cabeça cheia. Porque aí ficava muito difícil. Agora também tinha hora que o conflito no próprio carro era muito. Mas sabe o que eu fazia? Eu parava o carro na rua, pronto, parava. Eu tenho essa técnica. Pode fazer que dá certo. Você vem, começou o conflito lá atrás dos filhos. Sabe o carro da polícia que tem aquela grade? Tem família que tem 3 filhos, tem que dar 3 grades daquela no banco de trás. Assim. Se você é desse tipo, então você faz o seguinte: quando tiver aquela confusão no banco traseiro, você vai no acostamento, encosta, liga o rádio, e fica para eles, vamos dizer, foi o que houve? Não houve nada. Vocês pararam, eu continuo. Eu fazia assim com o menino. Quando parar, eu continuo. A gente viajando daqui para Rio Grande do Norte, para Pipa, às vezes, começava alguma coisa no acostamento. Doido para chegar, todo mundo. Quando melhorar aí, eu paro, eu não tenho pressa nenhuma. Tenho um livro para ler aqui, tenho Bíblia, tenho tudo. Tenho Salmo para ler, o livro de Salmos todinho para ler aqui. Identifique a raiz desses conflitos e vá na raiz e não nas consequências daquilo que está acontecendo. Aí quando eu faço isso, eu converso com Deus, identifico a raiz do problema, aí eu vou agora buscar Jesus e trazer Ele para dentro do conflito. Traga Jesus para dentro
da sua decisão, porque agora é a hora que você vai começar a tomar decisão nos seus conflitos familiares. Quem pode me ajudar a resolver conflitos mais do que Jesus Cristo? Ninguém. A Bíblia diz, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o quê? O ódio. Eu creio nisso, você crê? Amém, então, pronto. Se você crê que Cristo na cruz destruiu o ódio, não há ódio em você. Isso é uma manipulação maligna. O que há em você é amor, paz, longanimidade, benignidade, alegria, honestidade, fruto do Espírito. É isso que há em você. Ódio, ele existiu, ele está circulando você, mas ele não lhe pertence. E você não pertence a ele. Porque Jesus na cruz destruiu todo o ódio. Você não tem ódio da sua família. Ele é que tem condições de me mostrar o caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, olha o que ele está dizendo de uma maneira muito ampla. Ele é o caminho que vai me mostrar a atitude correta para ser tomada, a decisão verdadeira. Somente ela poderá então trazer para mim paz e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele me mostra, só ele traz paz, só ele traz vida para a minha família. É o triângulo do relacionamento familiar, é esse. É Deus, é você, sua esposa e Deus. Você, sua esposa, seus filhos e Deus. Eles têm que estar no ápice. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus juntos, mais nos aproximamos um do outro. É um triângulo amoroso, abençoado esse. Que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você está se aproximando um do outro. E na medida que você busca se aproximar do outro, você vai se aproximar de Deus juntos. Aí eu, com Jesus dentro do meu relacionamento, com Jesus dentro da minha família, eu trouxe para as minhas decisões. Eu vou tomar uma decisão, eu penso naquilo, o que Jesus faria no meu lugar. O que é que Jesus faria no meu lugar nessa hora? Eu penso nisso. Aí eu vou tomar uma atitude extremamente necessária, porque na hora que eu trouxer Jesus para minhas decisões, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar o foco de Valéria, eu vou tirar o foco de Mateus, ou de Gabriel, ou da minha família, de quem quer que seja, e você também, você vai tirar o foco dali, você vai mudar o foco para o lugar certo. Quem quer destruir a sua família? Não é o seu filho, não é o seu marido, não é a sua esposa, é o que está por trás disso. É o que está por trás disso. Eu disse aqui, talvez, eu estava apresentando aqui um negócio e fui botar meu computador, quando eu coloquei na tela, saiu uma imagem que eu não conseguia ver. Eu disse, não é essa imagem que está aqui na tela, no desktop do meu computador. Como é que está aparecendo aí? Alguém disse, é porque está por trás, pastor. Eu disse, é assim, a gente não vê, está por trás. O que é que está por trás do conflito familiar? O que é que está atrás disso? Não é o seu filho, não olhe para ele como uma causa, não é a sua esposa, seu marido, não é. O que está por trás é a malignidade desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Aí quando você traz Jesus para a sua decisão, claro que o foco da sua decisão vai mudar. Você muda o foco. Esse é o próximo passo. Mude o foco. Deixe de olhar para os seus como se eles fossem a raiz do problema. Deixe de olhar para os seus como se eles fossem a causa de todos os conflitos da sua casa. Não é da sua família. Não é. A causa maior é aquilo que a gente viu. Os desejos maus do coração. A causa maior é o inimigo, é Satanás. É o pai da mentira. É ele que está por trás da destruição da família, dos conflitos familiares. O meu foco antes de Jesus era encontrar o erro no outro. Mas por quê? Porque eu era o centro. Porque eu era o centro. Eu sou o centro. Então eu comecei a pensar diferente. Havia algo errado. Não poderia ser eu, e sim alguém. Então a culpa agora é de alguém. Mas veja o conselho bíblico. Olha o que diz a Bíblia. Que cada um procure os interesses dos outros. E não somente os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Isso é ou não é mudar o foco? Isso é mudar o foco, é mudar a direção
da solução que você talvez estivesse dando, tentando dar para o seu conflito familiar. Você tem que mudar esse foco, porque o texto vai dizer, cada um procure ver pela perspectiva do outro. Fiz a palestra lá em São Paulo, fiz aqui com Valéria, a gente faz uma palestra que a gente chama Se Eu Fosse Você. Olhe-se na perspectiva do outro, veja-se na perspectiva do outro, o que é que levou o outro a tomar aquela decisão, o que é que levou o outro a agir daquela forma. Mas pastor, isso é muito difícil. E quem disse que é fácil? Quem disse que ver em família é fácil? Quem enganou você dizendo que era fácil? Eu não vejo que é fácil coisa nenhuma. Cada vez que vem mais gente, mais difícil fica. É mais gente pensando dentro de um grupo, mas é possível. Não é, nós não temos famílias perfeitas, eu já disse, mas nós temos famílias felizes. A minha família não é perfeita, mas ela é feliz. E nós vamos aperfeiçoando, aos poucos, moldando ao princípio de Deus. Então, ele diz que cada um procure o interesse do outro, pense no outro, pense como o outro. Mas quando você fica no trono, querido, somente vendo na sua perspectiva, olha para Jesus, ele diz aqui, ó, modo de agir deve ser como Jesus tinha. Qual é o exemplo do modo de agir de Jesus? Jesus, ele agiu sacrificialmente. Sacrificialmente. Esse é o padrão bíblico. O que é que isso tem a ver com família? Tem a ver com o ser humano. O ser humano não está dentro da família? Jesus agiu sacrificialmente. Você age sacrificialmente pela sua família? Jesus agiu com altruísmo. Você é altruísta? Você pensa mais no contexto da sua família do que no seu próprio, que seria egoísmo? Jesus agiu com amor, e amor maior não houve porque ele deu a sua própria vida. Eu estou pensando com amor nesse nível pela minha família. Coloque isso para dentro da relação familiar, em todos os níveis, e você vai ver o ganho. Os primeiros 8 versículos do texto de 1 Coríntios 13 são uma injeção de ânimo, uma injeção de exemplo para qualquer relacionamento, especialmente para relacionamentos familiares. Porque os primeiros 8 versículos do capítulo 13 de Coríntios, eu vou ler aqui para vocês apenas algumas coisas. É tão conhecido, né? 1 Coríntios 13, todo mundo conhece, muito bom. Mas os primeiros versículos vai dizer assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou apenas um som de um sino que ressoa. Ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça todos os mistérios. Se eu não fizer isso, as coisas com amor, tudo isso que você está vendo aqui não vale nada. Nós temos aqui ministração, ministério de intercessão, ministério de cura, curso de cura, mais 100 pessoas aqui fazendo curso de cura, amém, é bênção. Se eu fizer, se eu tiver o dom de curar, se eu tiver o dom de levantar enfermos, ressuscitar mortos, se eu não fizer isso por amor, nada vale. Daí ele vai dizendo, mais na frente ele diz, o amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não é orgulhoso, não é inconveniente e não procura seu interesse. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quando você traz para dentro do conflito, na prática, essas coisas, o seu relacionamento vai alcançar o potencial. Se você não prestar atenção nisso aqui, não colocar como meta, você vai ter dificuldades. Talvez tudo isso seja novo para você. Seja porque você é um cristão recente ou porque você até hoje nunca foi nessa direção. Acredite, você precisa de ajuda. Aí o que é que você faz? Qual é o outro passo? Você busca conselho. Busca conselho. Gente, busca conselho. Busca ajuda. Porque uma das coisas que eu percebo é a dificuldade de se buscar ajuda. Você sabe, quer saber o valor disso? Coloca uma chave bíblica. Vai numa chave bíblica. Você deve saber o que é uma chave bíblica. Não é uma chave bíblica, né? É um livrinho que tem esse, você bota
Livrinho não, livrinho da minha época, me perdoe. É no aplicativo. Que você vai ali e coloca a palavra. Coloca a palavra conselho, bota agora não, para não atrapalhar aqui. Conselho, e veja o que é que aparece, o que é que vai aparecer. Vai ajudar você, se surpreenda com o que você vai ver. Eu tenho esse hábito, eu sei o quanto é abençoador buscar conselho. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção fica mais sábio. E ela vai mais adiante, Provérbios mais na frente, um pouco mais atrás, 11, diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Aí o orgulhoso, ele diz assim, eu não preciso de conselho. Se conselho fosse bom, não seria de graça. Amarrado. Em nome de Jesus. Esse é o ditado do capeta. Esse ditado tem um rabo do capeta aparecendo ali. Conselho é bom. Precisa. Algo que me incomoda é isso, é perceber que as pessoas, as famílias, às vezes que os casais somente pedem ajuda quando a situação é tão crítica que somente um hiper milagre da presença de Jesus vai resolver aquela situação. Hiper milagre a gente não encontra como encontra a verdura na feira. Não é todo dia que acontece. Então casais, pessoas, saiam do pedestal, busquem ajuda. Mentoreio de casais, é para isso que existe. Eu apelo para a sua inteligência. Você quer manter o seu relacionamento? Quer melhorar o seu relacionamento? Uma vez a gente estava num programa de casais e havia um momento de conversa. E acabou, aquela noite eu perguntei, está gostando? O casal, normalmente o homem, ele diz assim, muita conversa, pastor, muita conversa. Mas conversa não é bom, filho? Conversa. Não, muita conversa. Não precisa dessa conversa toda, não. Já sei dessas coisas. Pouco tempo depois o casal estava separado. Gente, nós trabalhamos duro para abençoar as famílias. Mentoreio de casais. Se você está casado, você é um privilegiado diante dos níveis de divórcio que existem nesse país. Se você quer preservar a sua família, invista na sua família. Células de casais, pastores, recursos. Quando você leu, eu pergunto a você, quando é que você leu a última coisa sobre casamento? A página de caras não vale. Quando você leu a última coisa sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família, o que é que você leu sobre isso? E uma disponibilidade que há de recursos hoje em dia que me surpreende, é impressionante. Até o livro, diga assim com convicção, está aí. O merchandising, viu? Na realidade até acabou nas livrarias, está só na livraria Saraiva, ainda tem alguns lá, quem quiser corra e pegue. Então veja, quando você sentou com alguém para compartilhar, pedir ajuda de algo que estava se iniciando dentro da sua família, a maioria das pessoas não faz isso. Você não está só, você não precisa ficar só. E por fim, eu tenho o último conselho, o último passo nesses conflitos é não desista da sua família. Eu não desisto da minha família. Motivos, você já deve ter alguns, já deve ter tido alguns. E deve ter dito, esse negócio não dá certo. Gente, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Eu já percebi, nessa minha caminhada com Cristo, casais que estavam na rota da separação, mas que se amavam. Mas eles não sabiam que se amavam. Eles não se deixaram sequer saber, se conhecer do amor. E logo nas primeiras, quando a garantia dos primeiros eletrodomésticos foi acabando, já foi entrando em crise e querendo acabar o casamento. E eu conheço gente que poderia ter restaurado. E alguns que restauraram. Porque deram o tempo, deram a oportunidade, não desistiram. Esse é o passo
que poderia ter vindo lá do começo. Esse texto é muito animador. O que é que ele diz? Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem muita gente de olho na sua família. Saiba disso. Tem muita gente querendo vê-la no chão, no ralo, indo para o fundo do poço. Mas essas pessoas e grupos são aqueles que não têm Deus no coração. Não entendem o papel da família na sociedade e no plano de Deus. Esses são os Gilberto Braga da vida. Esses são os militantes do mal, os combatentes dos desencontros. São aqueles que desejam o caos. Desejar o mal da família é investir no caos da sociedade. Desde políticos, governantes, militantes, passando por pessoas comuns, cujas mentes já foram cauterizadas pela normalização dos absurdos. Mas nós somos aqueles que têm Deus no coração. E assim nós estamos aqui para falar em nome dele e do seu maravilhoso plano para o ser humano. E isso necessariamente vai passar em algum momento pela família. Tudo começou com a família, o povo de Deus foi salvo várias vezes por famílias, a salvação veio de dentro de uma família, a igreja prosperou inicialmente dentro de lares, familiares abençoados, e nós não vamos desistir de nada que Deus não desistiu. Ele deu o comando e nós estamos aqui nessa cruzada constante, permanente pela família. Por isso que eu convoco, entre nela, engaje-se. Engaje-se nessa cruzada, que é a cruzada de Deus pela família. Nós entendemos que há momentos que as situações chegam a críticas e famílias se rompem, mas nós estamos aqui também para apoiar as famílias que se rompem, para sermos Deus, presença de Deus nessas vidas. Porque em algum momento vai precisar que Deus entre nessas vidas. Filhos vão sofrer, nós estamos aqui para abençoar os filhos que estão sofrendo e para dar cobertura, para dar assistência espiritual. Maridos, esposas que estão sofrendo, nós estamos aqui como igreja para isso. Mas existe a raiz do conflito. Veja qual é a raiz. Vá buscar lá. Eu não estou querendo ser. Eu estou exercendo o meu papel de marido ou de esposa. Eu estou exercendo o meu lugar. Ou estou querendo tomar o lugar do outro. Já isso aí já é uma raiz de conflito. Nós queremos que a presença de Deus na família seja uma real entre nós. Junte-se a nós e vamos continuar nessa santa cruzada de defender a família e o seu propósito. No nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, nosso Deus.